E agora a gente conversa com a Lívia Monteiro, ela que é assistente social por profissão e atua como gerente de cadastro único e programas sociais. Lívia, bom dia. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer te receber aqui no nosso programa. Bom dia, Jordana. Eu que agradeço o convite, né? Uma possibilidade de a gente estar divulgando, né, as ações do Cadastro Único no município de Maracanaú. O Cadastro Único, né, para quem não conhece, é Já o ia te cadastro. perguntar, me explica nesse primeiro momento qual a tua rotina do dia a dia? Pronto. O Cadastro Único, ele é o grande banco de dados das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza do território brasileiro. Então, ele é um programa federal, certo? E ele dá acesso a vários benefícios, tanto na esfera federal, estadual e municipal, né? Hoje a gente tem para mais de 30 benefícios dentro do Cadastro Único. E ele vai subsidiar as políticas públicas, né? Por exemplo, o programa Auxílio Brasil, ele é um benefício para quem está dentro do Cadastro Único. O benefício de prestação continuada, né? Também é para quem está no Cadastro Único. Exemplo de benefícios estaduais, nós temos o CEMIC, que é o Cartão Mais Infância Ceará, também para as famílias do Cadastro Único. E alguns exemplos de benefícios municipais, nós temos o acesso ao restaurante popular, acesso às cozinhas comunitárias, aos benefícios eventuais nos centros de referência da assistência social, que são os CRAS. Nós temos 11 CRAS espalhados em todo o território de Maracanaú, né, fora o centro de referência especializado, né, da assistência social, que é o CRES, e o centro de referência especializado para pessoas em situação de rua, que é o Centro POP. E um desses benefícios do Cadastro Único é o programa Maracanaú Passe Livre, né, que está dentro da nossa rotina. Certo. Né? Lívia, você está falando aí que todos esses programas acontecem a partir do cadastro único. Quem tem direito e quem pode fazer esse cadastro único e como é que esse programa, como é que você chega até esse programa para se inscrever nesse cadastro? Pronto, ótima pergunta, Jordana, porque muitas vezes as famílias elas não acessam por dúvidas, né? Ou então para achar que é para qualquer pessoa. O cadastro único, assim como eu já falei no início, ele tem um corte de renda. Ele é para identificação das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Certo. Então, hoje, para uma família ter acesso ao cadastro único, ela tem que ter uma per capita, uma renda per capita de até meio salário mínimo por pessoa, né? A per capita dela. Certo. Primeira coisa é isso. Isso não quer dizer que ela vai acessar todos os benefícios. Cada benefício ele tem os seus critérios. Mas, para poder acessar o cadastro único, é um per capita de até meio salário mínimo. E a gente precisa cadastrar todas as pessoas que fazem parte daquela composição familiar. O cadastro único, as famílias, elas podem procurar atendimento em qualquer um dos 11 CRAS, que são os centros de referência da assistência social, que estão espalhados aqui no território de Maracanaú, e podem também procurar atendimento no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, e as pessoas em situação de rua são atendidas pelo Centro de Referência Especializado para pessoas em situação de rua, que é o Centro POP. Então, em qualquer um desses 13 locais de atendimento, essa família ela vai poder buscar o atendimento, tanto para a inclusão no cadastro único, mas também para a atualização das informações sempre que for necessário. Certo. Então, você está me dizendo que essas pessoas, que é bom que a gente deixe bem claro, essas pessoas, a quantidade, o valor é por pessoa e não por família, não é isso? É basicamente por pessoa. Então, tem que ter meu salário mínimo por pessoa. Isso, Jordana, para poder acessar o cadastro único. Aham. Agora, eu faço questão assim, de enfatizar que para os programas sociais não quer dizer que é essa per capita. Porque Certo. cada benefício ele tem o seu critério. Sim. Né? Aí você Para faz o acessar cadastro único. basta ter meio salário mínimo por pessoa, pelo menos um documento de cada membro da família. Lembrando que para o titular do cadastro tem que ter pelo menos CPF ou título de eleitor. Existe a preferência de ser mulher a responsável por esse cadastro, não é uma regra, mas preferencialmente mulher, tendo CPF, os demais membros da família, pelo menos um documento e um comprovante de endereço e a declaração da escola, das crianças e adolescentes. Essa família ela pode chegar em qualquer um desses 13 locais de atendimento e realizar a inclusão
no cadastro único, ou atualização das informações. Eu falo da atualização porque o cadastro único, ele tem que ser atualizado sempre que muda alguma situação da família, né? Mesmo que não mude nenhuma informação, cada família cadastrada tem um prazo máximo de 2 anos para poder recadastrar. Certo, entendi. Porque aí é o prazo que eles entendem como alguma mudança necessária, né? Às vezes, uma criança que termina ali conclui o seu estudo, enfim, existem essas mudanças e o governo precisa estar atento e ciente, né? Isso. A gente sempre diz que o cadastro único ele é como se fosse um espelho da realidade da família. Então, a gente sabe que a vida das famílias ela é extremamente dinâmica. Né? Pode entrar alguém na casa, como pode sair, uma criança pode nascer, alguém passou a trabalhar, alguém perdeu o emprego, mudou de escola, mudou de endereço. Então, toda vez que tiver qualquer informação que esteja diferente das últimas informações declaradas no cadastro único, aquela família ela tem a obrigação de procurar novamente qualquer um dos 13 locais de atendimento para realizar o recadastramento, a atualização cadastral. Agora, se no prazo de 2 anos não mudou nada, mesmo assim, essa família ela tem que atualizar as informações, ela tem que confirmar as informações que lá estão declaradas. Se ela assim não fizer, ela perde todo o acesso aos benefícios que ela tem direito a partir do cadastro único, porque o cadastro ele passa a ser considerado desatualizado. Entendi. E a gente está aqui hoje para falar sobre um programa específico também, né, Lívia? Que é o Maracanaú Passe Livre, que acredito que é um programa que mudou a realidade dos maracanauenses. Eu queria que você contasse para a gente, nesse primeiro momento, como foi pensado esse programa e como foi estruturado inicialmente, para que a gente possa chegar no que é o programa hoje, como ele foi pensado inicialmente. Pronto, o programa Maracanaú Passe Livre, ele tem uma lei municipal, né, que institui desde novembro de 2021, e aí ele veio com o intuito de realmente possibilitar o acesso gratuito aos transportes públicos dentro do município de Maracanaú à população maracanauense. Já era uma proposta, né, uma proposta de governo municipal, e quando foi em novembro de 2021, a gente começou a botar em prática. Esse benefício, ele inclui, né, várias secretarias, estão em conjunto, trabalhando para garantir o acesso a essa gratuidade à população maracanauense. Então, desde dezembro, na verdade, nós já iniciamos os atendimentos de forma efetiva. Quem é o público-alvo desse programa, Lívia? Hoje, por lei, nós temos 3 públicos, que eles são considerados público-alvo do programa, que são os estudantes, os bolsistas do programa Qualifica e os inscritos, todas as pessoas que são inscritas no cadastro único. Né? Cada público desse, ele tem uma secretaria responsável e local de atendimento diferenciado para solicitação. Mas, atualmente, nós temos esses 3 públicos que eles são critérios para o acesso ao programa Maracanaú Passe Livre. Então, se ele é estudante, ele vai procurar a Secretaria de Educação. Se ele for do Qualifica, como é que é? Como é que é destrinchado esse público e os locais de atendimento de cada um? Pronto. Cada secretaria ela é responsável por seu público direto, né? Quando é estudante, se você é estudante, você vai procurar diretamente a secretaria da sua escola. Porque, na verdade, dos estudantes, ele é o programa Maracanã Passe Livre para a educação é uma substituição da carteira de estudante. Ah, entendi. Então, isso já faz parte da rotina das escolas. Em vez de ser solicitado o recadastramento da carteira de estudante, é realizada uma substituição para o programa Maracanaú Passe Livre, para os estudantes. Né? Para os bolsistas do Qualifica, esse público é atendido diretamente pela Secretaria do Trabalho, pela SET. Né? E o público do Cadastro Único, os inscritos no Cadastro Único, eles são atendidos pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Maracanaú. E o atendimento ele vai acontecer em todos os locais de atendimento, nos 11 CRAs que nós temos distribuídos no território do município, e temos também o atendimento do público, tanto do Qualifica quanto do Cadastro Único, ali no polo gastronômico. Certo. Então, ele começou em menorzinho do que ele é hoje, né, Lívia? Tipo, foi um experimento por um tempo que deu um retorno significativo ao município. Como foi esse início? Isso. Quando foi para iniciar,
E aí, pensando no público diretamente do Cadastro Único, nós começamos apenas com um local de atendimento no município, para o público do Cadastro Único. Isso em dezembro de 2021. E aí a gente foi passando a trabalhar na divulgação, né, desse serviço, desse benefício. Quando foi a partir de abril de 2022, a gente já começou um movimento de expansão, porque o que a gente queria era expandir durante o ano de 2022. Né, o benefício do programa Maracanã Passe Livre. Então, nós passamos a ampliar os atendimentos para os 11 CRAS de Maracanaú, passamos um tempo realizando atendimentos em alguns postos de saúde, passamos um tempo realizando atendimento na Praça da Estação, né, no polo gastronômico. E é isso, a gente foi ampliando à medida que a gente foi sentindo a necessidade de estar mais perto da população, de alcançar, de estar mais público próximo à população. Né? Então, hoje a população, para o público do Cadastro Único, ela tem 12 locais de atendimento que ela pode estar procurando para a solicitação do programa Maracanã Passe Livre, deixando claro que esses 12 locais, que são os CRAS, e o polo gastronômico, ele é para o público do Cadastro Único. O público da educação vai procurar a secretaria da sua escola e o público do Qualifica, a secretaria do trabalho, e no polo gastronômico também. Entendi. Lívia, qual o impacto do programa Maracanã Passe Livre no ano de 2022? Quantas pessoas utilizaram esse serviço, por exemplo? Jordana, o impacto, assim, de imediato, né? A gente já temos hoje mais de 70 mil pessoas, né? Mais de 70 mil maracanauenses utilizando o cartão do Passe Livre. Né? Do público do Cadastro Único, nós temos em torno de 20.500 pessoas utilizando. Bacana. O público maior ainda é da educação. Inclusive, esse espaço ele é um espaço muito bom para a gente estar divulgando, porque hoje nós temos em torno ainda de 50 mil pessoas no Cadastro Único que ainda não procuraram a solicitação do cartão Passe Livre. Eu acho que nesse momento é importante a gente ressaltar, Lívia, que o boca a boca, ele ajuda muito nesse momento, né? Porque às vezes são pessoas que não têm acesso à internet, não têm acesso a essa informação mais rápida, mais ágil e muitas vezes nem compreende a dimensão desse programa, né? Por exemplo, uma vez eu estava aqui no Hospital Municipal e uma senhorinha estava pedindo o dinheiro para completar a passagem dela e acho que umas 5 pessoas falaram a respeito do programa. Não, mas Maracanã tem passagem gratuita, a senhora ainda não tem seu cartãozinho, vai fazer, e as pessoas indicaram onde fazia. Então, essa educação por parte dos próprios maracanauenses é importante, né? Jordana, assim, essa sua colocação ela é importantíssima, porque, infelizmente, muitas pessoas elas não têm acesso àquele direito, à garantia daquele direito, por não informação. Porque, infelizmente, por mais que a gente divulgue nas redes sociais, por panfletos, mas, infelizmente, essas informações elas não chegam a 100% da população. Tanto é que nós temos um número de mais de 50 mil pessoas ainda na base do Cadastro Único que ainda não possuem a solicitação, não possui ainda o acesso cartão, né? Sabendo que tem a necessidade, né? Estando dentro dos critérios para acessar esse direito, né? Então, a gente faz aqui, aproveita esse espaço de divulgação também, para reforçar, né, que você que tem o perfil do Cadastro Único, que está no Cadastro Único, em Maracanaú, está com o cadastro atualizado dentro desse prazo de 2 anos, né? Basta você, para solicitar, basta você se deslocar a qualquer um dos 11 CRAS ou do polo gastronômico para solicitar o seu cartão. E para você que já tem acesso ao cartão, a gente pede realmente que vocês colaborem no processo da divulgação para um vizinho, para um amigo, para um parente que esteja no perfil e que não esteja ainda com acesso. A gente sabe que o acesso ao transporte público é imprescindível para que as famílias elas possam se deslocar de uma forma mais fácil, né? Com economia, para poder se deslocar para o emprego, para poder se deslocar para o espaço de lazer, para poder se deslocar, para poder acessar os serviços de saúde, acessar algum serviço da prefeitura, né, do município. Então, hoje, boa parte do município ela já é coberta pela rede de transportes, que tem acesso
ao programa Maracanã Passe Livre. Então, é muito fácil de você solicitar. Você solicita, a gente dá um prazo de 30 dias para você poder receber o seu cartão, mas muitas vezes, antes desse prazo, essa família ela já está com esse cartão em mãos e você já pode passar a utilizar nos transportes públicos do município de Maracanaú. Ressaltando que o programa Maracanã Passe Livre, ele faz parte dos transportes públicos dentro do município, né? Isso. Lívia, outro ponto que eu acho que é muito importante a gente citar é a respeito da individualização do cartão. Esse cartão é individual, não é isso? Isso. Essa outra fala sua, inclusive, eu agradeço por essa sua pontuação, porque é algo que é uma preocupação muito grande nossa. O cartão ele é de uso pessoal intransferível. Né? O que acontece? Cada pessoa ela tem acesso ao seu cartão e vem um chip que ele é refeito a parte do reconhecimento facial. Exatamente. Esse Quando cartão, você faz esse cadastro, foto, né? Ele vem a foto da pessoa. Então, nós temos muitos problemas hoje de cartões bloqueados, né? De cartões que muitas vezes esses bloqueios acontecem porque as pessoas elas acabam repassando para as outras pessoas da família, para amigos, e a gente faz realmente um pedido, um apelo à população que tem acesso a esse cartão, que não ceda o seu cartão, né, em hipótese alguma, para nenhuma outra pessoa, porque você pode sim ter seu benefício bloqueado. Inclusive, antes, até o mês de janeiro, as pessoas elas acessavam os transportes públicos apresentando somente o comprovante de solicitação, sem ter o cartão permanente ainda, só com o comprovante de solicitação, ou então com o cartão bloqueado, elas também acessavam, somente apresentando. Mas eu acho que boa parte da população já deve ter observado que já tem cartazes nos ônibus, né, do município, que desde o dia 1º de fevereiro está sendo aceito apenas o cartão. Então, a pessoa que faz o pedido, ela não pode mais apresentar o comprovante como passe para acessar os transportes. Ela tem que estar em mãos com o cartão permanente em pleno funcionamento. Lembrando que, se você emprestar seu cartão para uma outra pessoa, né, isso é considerado como um uso indevido, né? E o seu cartão ele vai ser bloqueado. E você vai ficar impedido de acessar os transportes públicos. Às vezes as pessoas, não, mas não tem como saber. Gente, tem como saber. Existe tecnologia, a tecnologia está a favor, veio para isso mesmo. Existe um reconhecimento facial. Então, não é tão simples assim, não tem como saber. Tem como saber, sim. E esse cartão pode ser bloqueado e você perdeu o seu acesso ao benefício, né, Lívia? Muitas famílias hoje, elas têm o cartão bloqueado por uso indevido. E acaba perdendo, né? E acaba perdendo. E aí não é tão simples a questão da solicitação, da segunda via. E reativar, né? Reativar, né? Até porque a família, o beneficiário, ele tem que ter ciência daquele compromisso, de que aquele cartão de passe livre, ele é um documento. Ele é um documento que está com a sua foto registrada, Exatamente. ele está com o seu nome, ele está com o seu CPF. Isso no caso do cartão do cadastro único. Ele tem foto, ele tem CPF, ele tem o nome da pessoa, ele tem o número do NIS, que é o número de identificação social para as pessoas inscritas no cadastro único. Então, você não vai emprestar a sua identidade para uma outra pessoa. Da mesma forma, você também não pode emprestar o seu cartão do passe livre para uma outra pessoa, porque você corre o grande risco de ter seu benefício suspenso por conta de um uso indevido. E é tão fácil fazer, né, Lívia? Os documentos são poucos documentos, né? Isso, Jordana, hoje, o passe livre para o público do cadastro único, basta você ir em qualquer dos 12 locais de atendimento. Tem os CRAS, que eles têm atendimento de segunda a sexta-feira, né? No polo gastronômico, para as pessoas que têm dificuldade no deslocamento no horário comercial, tem o polo gastronômico, que o atendimento ele funciona de segunda a sexta-feira até às 9 da noite. Então, aquela pessoa que ela passa o dia trabalhando, que ela tem interesse em estar solicitando o passe livre, pode estar procurando o polo gastronômico, né? Basta ela apresentar no ato da solicitação identidade, CPF, comprovante de endereço. É muito rápido o atendimento. Eu garanto que, no máximo, em 5 minutos, essa pessoa vai ter o seu atendimento realizado, né? E essa pessoa vai sair da unidade já com comprovante. E, no máximo, em 15, 20 dias, ela já vai estar em posse do seu cartão. Aí, como é que é essa retirada?
Para retirar, ela vai também pegar na unidade Em do que ela CRAS de confeccionou. referência. Não necessariamente, porque, na verdade, para solicitação, ela pode solicitar em qualquer um desses 12 locais. Certo. Certo? Para solicitar, não existe essa questão de divisão de localidade. Ela pode ir em qualquer um dos 12 locais. Só que para retirar Agora, tem que ser... para retirar, o cartão ele vai para aquela unidade de referência, de acordo com o bairro dessa família. Entendi, Certo? entendi. Mas para solicitação é em qualquer um. Quando os cartões, eles são a cada lote de cartões que é confeccionado, nós divulgamos nas redes sociais, no Instagram da Prefeitura. Então, vocês que solicitaram o cartão do Passe Livre, fiquem sempre acompanhando o Instagram da Prefeitura, porque a gente divulga as listagens das pessoas, né? E você já pode comparecer para poder ir receber o seu cartão. Lembrando que para receber, da mesma forma, basta apresentar um documento com foto, né? E você sai de lá já com o seu cartão desbloqueado para você já poder fazer uso de forma imediata. Lívia, a gente estava falando aqui no começo em relação à ampliação do Maracanaú Passe Livre. Como é que está o programa hoje? Quais são as linhas? A gente começou com a quantidade de linhas mais reduzida, né, no início, Isso. e hoje já teve uma ampliação, né? Isso. Como é que é? Explica para a gente quais são essas rotas, como é que está o programa hoje. Hoje, o início, na verdade, do programa, nós tínhamos ainda poucas linhas em funcionamento, né? Hoje, essa ampliação, durante todo o ano de 2022, foi trabalhada na perspectiva da ampliação dessas linhas de ônibus, né? Lembrando que são os transportes, as linhas de ônibus, mas também com as cooperativas de transporte alternativo, Ah, né? As bacana. Topics, né? Então, hoje, nós temos 6 linhas de ônibus, né? Que é o Parque Industrial, Linha Verde, Linha Indígena, Pajuçara Shopping, a Caracuzinho Shopping e Jardim Jatobá. E nós temos também 2 linhas de transporte alternativo, que é a Colônia Shopping e Bandeirantes Shopping. Então, hoje, no total, nós temos 8 linhas de ônibus já disponíveis para a população de Maracanaú ter acesso a esse transporte público. Abrange todo o município, Lívia? Todo o município. Na verdade, nós temos... Existe mais alguma ampliação a ser feita? No momento, não existe nenhuma outra ampliação a ser feita, né? Hoje nós estamos, infelizmente, nós não temos ainda em 100% do território de Maracanaú, mas nós já temos as linhas em boa parte do território, né? Com essas 8 linhas, hoje a gente já consegue atender boa parte do município, mas no momento nós ainda não temos nenhuma perspectiva ainda, agora no momento de uma maior ampliação. Né? Mas, com certeza, a partir do momento que o programa ele for se fortalecendo, né? Que a população ela for tendo realmente a necessidade dessa ampliação, com certeza essas linhas, a ideia é que ela abranja todo o município. E pode até haver uma indicação, né, por parte da própria população. Né? Isso, muitas vezes, a gente acompanha muito nas redes sociais, que muitas vezes as populações elas vão também relatando, né, quais são os locais onde elas ainda não têm o acesso a esse transporte, né? Então, a própria população também ela pode estar, né, fazer os ajustes, né? É necessário, informando, né, qual é a linha, qual é o transporte, o território que ainda não está chegando, aquele acesso de transporte, qual é aquela linha que ela ainda não está ainda com os horários padronizados, né? Quais são as dificuldades? A população também ela pode estar dar procurando esse feedback para a prefeitura, para que a prefeitura também ela possa dar esse retorno de uma melhor qualidade desse serviço, né, desse serviço de transporte público. Exatamente. Até porque, muitas vezes, por exemplo, às vezes você coloca em uma linha e ela não dá o resultado que é esperado e gera um custo muito alto também, né? E vê nesse sentido, realiza adaptações para que não fique ruim nem para o município, né, e nem para os munícipes. Isso. Né? Uma outra coisa que eu gostaria também de deixar clara aqui, Jordana, é que muitas vezes as pessoas elas têm acesso ao cartão, mas às vezes acontece dela perder ou dela ser furtada, assaltada. Então, muitas famílias também procuram a gente para poder, ou então nas redes sociais, a gente vê muito essas perguntas nas redes sociais, de como fazer também para poder solicitar a segunda via desse cartão. E aí eu vou falar agora ao público do Cadastro Único, né, que é vinculado à Secretaria de Assistência Social. Para esse público, para a solicitação de segunda via, se for por perda, roubo ou furto, é necessariamente obrigatória a apresentação de um boletim de ocorrência.
tem que ser registrado o boletim de ocorrência e a cópia desse Que boletim pode ser de feito até ocorrência online, né? online, isso pode ser feito online, porque muitas vezes as pessoas chegam para solicitar sem esse BO registrado, Sim. né? E aí realmente para ter a questão da garantia de que realmente esse documento ele foi perdido, ele foi extraviado, a gente pede realmente que para a solicitação da segunda via seja apresentado esse documento. Para solicitar a segunda via, da mesma forma, pode ser em qualquer um dos CRAS, né, que estão no território de Maracanaú, e lembrando que essa segunda via ela é acessada de forma gratuita pelo público do Cadastro Único. Ok. Existe um valor que é pago de alguma forma, se perder? Você falou em relação à gratuidade, mas existe em algum momento que ele seja pago? Pelo menos até o momento, Jordana, essa segunda via ela está de forma gratuita. Tanto a primeira quanto a segunda, né? Hoje a família, para solicitar do público do Cadastro Único, ela não tem nenhum ônus, né, financeiro para ela poder solicitar. Né? Basta que a família realmente se desloque, tenha o interesse desse benefício, se desloque. Se estiver dentro do Cadastro Único em Maracanaú, né, deixo claro que esse cadastro ele tem que estar em Maracanaú, porque é para os munícipes. Exatamente. Né? Caso essa família ela não esteja, vamos dizer que a pessoa morava em outro município, mas agora está morando em Maracanaú, né? Essa pessoa também ela pode solicitar. No entanto, primeiro ela tem que atualizar. Ela não precisa ser de Maracanaú, ela precisa morar em Maracanaú. Ela precisa morar em Maracanaú, ela precisa ser residente do município de Maracanaú. Mas às vezes a família, ela atualiza o cadastro único dela de outro município, quando ela morava antes em outro município. Isso acontece muito, principalmente com os municípios da região metropolitana, né, os que fazem limite com Maracanaú. Então, o importante é que essa pessoa, se o cadastro dela é de outro município, se ela está morando em Maracanaú agora, é importante que ela primeiro atualize o cadastro único, né, colocando a informação do endereço de Maracanaú e quando tiver tudo regularizado em relação ao endereço, em relação à data de atualização, ela faça a solicitação do passe livre. Inclusive, dá para fazer no mesmo dia? Faz no mesmo dia. Boa parte dos CRAS hoje, dos centros de referência, eles estão com atendimento online, né, do cadastro único. Então, essa família ela já pode fazer a sua atualização cadastral e já procurar a solicitação do passe livre. Bacana. Existe mais alguma dúvida que é recorrente, Lívia, por parte dos maracanauenses? Muitos deles, a maior dúvida que a gente se depara, muitas vezes, realmente são com os ônibus. Eles procuram sempre saber se o metrô ele acessa com o passe livre, ou então com os ônibus que vão para outros municípios. Mas a gente faz questão de enfatizar que no início não é possível, o público né? o foco realmente são para as linhas de ônibus que fazem a rota dentro do município de Maracanaú e que não abrange a linha do metrô, né? Vai abranger os transportes públicos, assim como as Topics. Que rodam em Maracanaú e não aqueles que vão para Fortaleza, isso, né? Por exemplo, que é a mesma empresa que roda aqui dentro, é a mesma empresa que vai para Fortaleza, né? Então é só o que é direito dentro do município, isso, não é isso? Somente aquelas que fazem a rota dentro do município de Maracanaú. Para acessar os ônibus que fazem a linha, por exemplo, para Fortaleza, o programa Maracanaú Passe Livre, ele não tem acesso a essa gratuidade, ele não contempla. Certo. Não contempla. Tem mais alguma dúvida, Lívia, que é recorrente do pessoal? A dúvida geral mesmo é em relação aos critérios, à documentação, né? Só reforçando que para o público do cadastro único, basta você ter o cadastro único em Maracanaú atualizado, né? Apresentar a identidade, CPF, comprovante de endereço e vai em qualquer um dos 12 locais de atendimento. Se você for estudante, você vai procurar a secretaria da sua escola. E se você for bolsista do programa Qualifica, você vai procurar a secretaria do trabalho. Existe uma dúvida realmente que a população ela acaba perguntando muito, se um estudante, por exemplo, ele pode acessar via cadastro único, né? E o que é que a gente sempre diz? Se ele for do cadastro único, ele pode acessar, mas ele só pode ter acesso a um dos cartões. Ele não pode ter um cartão da educação e um cartão da gratuidade do cadastro único. Ele só pode ter um. E para o estudante, a gente sempre orienta que o ideal é que esse estudante ele faça a solicitação pela educação, porque além da gratuidade nos ônibus, o passe livre da educação ele também dá acesso à meia cultural.
Ah, E bacana. que o passe livre do cadastro único, por exemplo, ou do Qualifica, ele não Não dá dá acesso à acesso. meia cultural. O passe livre, programa Maracanã Passe Livre, para o público do cadastro único e para o público do Qualifica, ele só dá acesso à gratuidade nos transportes públicos. A meia cultural é somente para os estudantes. Então acaba que o estudante ele tem dois benefícios e um mesmo controle, né, digamos assim. Isso em um mesmo cartão. Uhum. Agora, se esse estudante ele já terminou, né, os seus estudos, ele não está mais, vamos dizer que o estudante ele terminou o ensino médio no ano passado e esse ano ele não vai acessar, por enquanto, o ensino superior. E ele vai perder o acesso à gratuidade pela educação. Mas aí, da mesma forma, ele pode procurar qualquer um dos locais de atendimento da assistência social e solicitar o seu cartão pela assistência social. Isso se ele tiver inscrição no cadastro único. Se ele for de Maracanaú, cadastro atualizado, ele pode solicitar pelo cadastro único. Mas ele só fica com um dos cartões, ele não fica com acesso aos dois cartões. Certo. Então, se você é de Maracanaú, está cadastrado aí, tem o cadastro único, participe desse programa, com certeza tem um retorno magnífico, seja para o maracanaense ou para o município, né, que disponibiliza aí o transporte gratuito dentro do território maracanauense. Lívia, obrigada pelos seus esclarecimentos, obrigada por estar aqui no programa hoje. Eu que agradeço, Jordana, e faço aqui o convite, a divulgação realmente para a população que ainda não tem acesso ao programa Maracanaú. Procure, é um direito que você tem, né? E muitas vezes nós deixamos de usufruir do nosso Exatamente. direito. Né? Se você está escutando aqui essas informações, se você está percebendo que você se enquadra nesses critérios, não deixe de procurar, né, esse serviço. Ele é muito rápido, ele é muito fácil de ser solicitado. Se você não tem acesso a esses critérios, mas se você conhece um familiar, um amigo, um vizinho que tenha esse perfil, divulgue, né? Nos ajude a divulgar esse benefício que com certeza só vai trazer melhoria na qualidade de vida da população de Maracanaú. Muito obrigada, Lívia.